Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos começando aqui a gravação da nossa aula de compiladores, certo? Meu nome é Tenório, vocês já me conhecem, né? Porque compiladores já é pré-requisito de outras cadeiras minhas também. Então vocês com certeza já me conhecem. Vamos compartilhar aqui uma telinha para a gente. Estão vendo aí a telinha? Sim. Sim? Perfeito. Então, meu nome está aí no meu site, os Federa. Vocês já sabem, nosso material já se encontra lá no site, né? Os slides e tudo. Tudo que a gente vai utilizar nessa disciplina está lá. Tem muita coisa não, mas o que a gente vai precisar já está lá no site dos Federa. Eu vou ver se depois eu boto um link lá no Classroom, mas vocês já conhecem demais, né? Então lá tem os slides e tem uma explicação do nosso trabalho, que daqui a pouco eu falo também. Vou ter um momento oportuno para a gente falar do trabalho. Então, nossa ementa. O que é que nós vamos ver na disciplina de compiladores? Nós vamos conhecer um pouquinho dos conceitos de compiladores, né? Os conceitos que norteiam esse universo da compilação. O histórico de compiladores, como foi que começou, os primeiros compiladores. Aí vamos ver a fundamentação teórica da disciplina. Depois vamos ver o que é uma linguagem de programação, né? O que se desenvolve na linguagem de programação. Vamos ver a estrutura de um compilador, quais são as partes do compilador, quais são os elementos que eu preciso ter para criar um compilador. E vamos conhecer as partes, vamos depois primeiro entender quais são as partes e depois estudar cada uma das partes em separado. O léxico, o sintático, o semântico, o gerador intermediário, o otimizador e o gerador final, certo? E vamos entender uma linguagem de programação genérica, certo? Então, nosso conteúdo, nós vamos ver durante o nosso semestre, não é um conteúdo extenso, é um conteúdo até pequeno, mas é um conteúdo que, é, na teoria, ele é pequeno, mas na prática ele vai demandar realmente muita prática de vocês, muito tempo de prática de vocês. Nossos livros, eu perguntei da biblioteca porque eu ia sugerir pegarem livros, mas como está fechado por conta da pandemia, vocês podem buscar outras fontes aí, quem não tiver os livros pode buscar outras fontes na internet, certo? Mas o nosso livro de texto é esse livro aqui, Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas, é o nosso livro texto. Eu também gosto desse aqui, certo? Implementação de linguagem de programação compiladores. Eu acho que é um livro bem legal também. A grande diferença dos dois é o tamanho. Esse daqui, ele é bem completo, ele é bem detalhista, ele dá exemplo, ele mostra mesmo toda a Professor, montagem. Então ele é muito detalhista. Oi, esse daí que o pode senhor está falar. mostrando agora, ele tem na biblioteca virtual, o Pearson, viu? Só entrar no portal do aluno, tem na biblioteca Tem? virtual, tem. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Ah, eu acho que é os da Pearson, né? É mesmo. Eu vi Isso, falar que esse era os mesmo. da Pearson ia ter. Ah, coisa boa demais. Então tá ótimo para vocês. Esse ele é bem completo, ele é grandão, né? Mas ele é bem completo, ele tem todo o conteúdo bem detalhado, bem explicado, bem aprofundado, vamos dizer assim. Esse daqui, ele é direto, ele é bem objetivo, certo? Ele é um livro bem menor em termos de página, né? E ele é bem objetivo nas coisas. Eu gosto dele também por isso. Ele tem todo o conteúdo também, só que ele não é tão aprofundado. Ele é bem objetivo nas coisas, mas é bem legal também. Eu só tenho esse aqui, esse branco. Esse primeiro eu não tenho da Pearson. Mas na biblioteca virtual eu vou até acessar também. Mas usei esse livro, o da biblioteca, para compor o nosso material aqui, os nossos slides, né? Eu usei os dois para compor os slides. Nossa avaliação, nós temos uma prova valendo 10. Aliás, perdão, isso aqui está desatualizado. Deixa eu alterar aqui. Como é que vai ser aqui a avaliação? Isso aqui está desatualizado. Certo?
Deixa eu só ajeitar aqui o slide. Vocês estão vendo a tela ou não? Não. No momento, não. Certo. Pronto. Vou voltar a apresentar aqui, porque aquilo ali era do semestre passado. Eu não gostei daquela configuração de avaliação. Eu vou preferir fazer assim. Ele tá apresentando? Tá aqui. Peraí. Estão vendo agora? Agora dá. Pronto. Então, como vai ser nossa avaliação de compiladores, certo? Nós vamos ter 6 trabalhos. 6 trabalhos. 3 para a primeira nota e 3 para a segunda nota. São 6 trabalhos. Certo? Aí vai fazer a prova escrita com assunto teórico da terceira e da final. Então, nós temos o trabalho. O trabalho ele vai ser implementação de um compilador. Vocês vão criar um compilador de uma linguagem que eu desenvolvi aqui. É uma linguagem bem simples, uma linguagem bem objetiva e com poucas coisas, poucos comandos, né? Só alguns para você implementar. Você vai criar um compilador para essa linguagem, certo? Todo o assunto que nós vamos ver é para ensinar vocês a criar o compilador. Então eu vou ensinar cada uma das partes do compilador e você vai ter que implementar ela para avaliação, certo? Cada um dos trabalhos é um pedaço do compilador. Na verdade, no final da disciplina, eu quero que você tenha um compilador pronto. São 6 trabalhos, são 6 programas, mas na verdade é um só. Que eu dividi, né? Que na verdade o desenvolvimento de um compilador é dividido em 6 partes. Então, cada uma das partes vai ser um trabalho que vocês vão fazer. Tá claro? Esse trabalho, ele é de programação, ele vai ser de grupo. Eu não defini ainda quantos tem no grupo, porque eu estava esperando terminar as matrículas. Eu não sei se terminou, terminava ontem ou essa semana, não sei. Mas aí depois eu vou ver quantos tem, para a gente ver quantos, em grupo de quantos vai ser o trabalho, certo? Ele pode ser feito em qualquer linguagem, certo? De programação de propósito geral, né? Pode fazer em Java, pode fazer em C, pode fazer em Python, sei lá, em Delphi, em Pascal, qualquer coisa, certo? Só não pode fazer em Lex. Em Lex não pode. Mas em outras linguagens de propósito geral você pode fazer, aí seria um problema, certo? Se você não fizer o trabalho, aí eu fizer uma parte do trabalho, não fizer toda, vai para a terceira e para a final. Lembrando o seguinte, que para fazer a final, só faz a final se tiver 2 notas. Então, de qualquer forma, você tem que fazer uma parte do trabalho para ter uma nota, para poder fazer a terceira e a final, certo? Não pode fazer a terceira se você não tiver feito nada do trabalho. Então, fazer o trabalho, fazer uma parte do trabalho é essencial para que você possa ter nota para poder fazer a terceira e a final, se precisar, né? Se você não fez o trabalho todo, talvez você precise fazer. Então nós vamos ter diversas aulas onde eu vou acompanhar vocês a fazer o trabalho. A gente vai fazendo junto aqui. Eu daqui, vocês daí, e a gente vai construindo esse compilador, certo? É importante que vocês tenham essa vivência de construir um compilador. Vocês saibam o que é construir um compilador, certo? E alguns preceitos eu vou explicando durante a parte teórica e outros a gente vai vendo nas partes práticas, né? Nas aulas de acompanhamento práticas. Tá claro isso, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Alguém responda quando eu perguntar assim, alguém fala assim,
Até agora não, mas no caso de compiladores, Ah, pode falar. então, que linguagem eu recomendo? Diga, João Vitor. É porque eu sempre tinha falado que eu podia usar qualquer linguagem, alguma coisa assim, mas eu imaginei que ia trabalhar mais com Assembly, alguma coisa assim. Não vai trabalhar, não? Não. Se você pode fazer em Assembly, você pode fazer em Assembly, Também. certo? Se você fazer em Assembly, não tem problema, meu amigo. Eu ficaria muito, muito feliz recebendo o computador em Assembly. Qual linguagem eu recomendo? Rapaz, eu recomendo a linguagem que você conhece melhor. Certo? Aqui não vou recomendar como eu fiz em Grafos, não. Porque em Grafos, na verdade, eu não recomendei em Pascal. Em Grafos eu dei um código pronto em Pascal, e aí acaba aqui meio que recomendando, né? Mas eu não falei nada, eu só dei uma parte parcialmente feito, certo? Em Pascal, e aí muita gente aderiu ao Pascal por causa disso. Mas aqui em compiladores não tem isso, então qualquer linguagem você consegue fazer. Se eu fosse fazer, eu escolheria as linguagens que eu tenho mais domínio, que é o Java ou o Delphi, certo? Mas aí é eu, né? Eu que tenho mais domínio. Agora vocês aí, cada um deve escolher aquele que se acha se sentir mais à vontade, certo? Professor, Linguagem de propósito geral, diga. então, esse de propósito geral, por exemplo, eu tenho um pouco mais de costume em trabalhar com PHP. Você acha que tem algum problema? É uma Não, orientação a objeto, alguma coisa assim? pode ser PHP, não tem Suave. problema. Pode ser em PHP, Pronto, obrigado. tranquilo, nada. Na verdade, eu não quero que faça em Lex. Lex eu não quero. Mas o resto aí você pode fazer à vontade. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu tô aqui olhando o chat também. Se quiser fazer pelo chat, nesse momento, tô olhando o chat aqui. Professor, vai Nenhuma precisar pergunta? apresentar o trabalho ou é só entregar? Sim. Não, vai ser igual a Grafos. A apresentação do tipo Grafos. Ah, certo. Entendeu? As notas também vão ser no mesmo esquema de Grafos. A nota é do grupo, as perguntas são individuais, né? A esquema é o mesmo de Grafos. Nenhuma diferença. Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Muito bem. Ótimo, beleza. Então vamos avançar, vamos entrar no nosso conteúdo, certo? Já que a gente não tem mais nenhuma pergunta sobre o andamento da disciplina, vamos adentrar o nosso conteúdo, vamos passar com a introdução ao estudo da compilação, certo? Então, o conceito. O que é um compilador? Um compilador é um tradutor. Tá. Antes de eu começar mesmo o assunto, só falar o seguinte: eu não estou usando a câmera porque é para não gastar largura de banda, certo? Fica travando, fica caindo, então por isso eu não estou usando câmera, certo? Mas qualquer coisa a gente está sempre por aqui. Mas eu não vou usar a câmera não por causa da internet, senão vai começar a travar e. Eu vi mais uma dúvida agora que o senhor interrompeu. Vai precisar rodar no seu computador? Sim. Aí complica um pouquinho. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Não, mas na verdade. Não, vai ter que rodar, Mas aí, nesse caso do PHP, eu posso instalar um compilador aqui de PHP, um interpretador aqui, se eu tiver aqui. Não, no caso do PHP, se a gente jogar no servidor, o senhor consegue acessar pela internet, serve? Mas eu não vou ter acesso a estudar o código direitinho, né? Aí fica mais difícil. Não, tem. Tipo, o código e a fonte lá. Não, qualquer Então, coisa ele consegue, tipo, um up da vida, assim, explicando um pouco. é porque se instalar só o PHP já funciona, que ele é servidor built-in. Sim. Tipo, ele. Eu posso instalar o PHP, não tem problema. Posso instalar o PHP, mas vocês vão ter que mandar para mim o código. Eu não quero baixar da internet, não. Eu quero que você mande para mim por e-mail. Beleza. Mas eu posso instalar também um compilador de PHP aqui, um interpretador, para que eu possa ver aqui offline. Eu até posso ver online, não tem problema, mas eu preciso que você me mande os arquivos para mim aqui, para que eu possa trabalhar com eles. Certo? Ok. Certinho. Mais perguntas, não? Mais perguntas? Não? Perfeito. Então, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo durante a aula. Muito bem, então vamos ver o conceito de compilador, né? O compilador ele é um tradutor. Ele traduz de uma linguagem para outra.
Que linguagem? Na verdade, para os nossos compiladores é de uma linguagem de alto nível, uma linguagem que o programador entende, uma linguagem próxima do programador, a uma linguagem de baixo nível, uma linguagem que é uma linguagem de máquina, uma linguagem mais próxima da máquina, vamos dizer assim. Então o compilador ele é um tradutor, como um tradutor de inglês para português, por exemplo, né? Só que aqui nesse caso é de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, certo? Esse é o conceito primordial de compilador. O compilador ele tem que ser precisa, essa linguagem tem que ser precisa. Ser precisa quer dizer que ele não tem ambiguidade. Eu vou explicar direitinho o que é uma ambiguidade, como é que eu identifico a ambiguidade. Nós vamos ver isso aí, certo? Então ela não pode ter ambiguidades, ela tem que ser precisa, ela tem que ser expressiva. Expressiva quer dizer o quê? Que eu posso fazer qualquer algoritmo com ela. Então ela tem que ser Turing completa. A gente chama lá de linguagem formal, né? Turing completa. Ou seja, ela consegue, me permite que eu faça qualquer tipo de algoritmo com ela. Então ela é expressiva. E de alto nível, né? Ela tem que facilitar o meu programador. Como é que uma linguagem faz isso? Ela provê abstrações, né? Algumas abstrações. Por exemplo, o comando if é uma abstração, né? A gente tem no hardware os dispositivos que vão fazer essa seleção, sim ou não, né? Se ou não se, ou se não. Mas uma abstração eu uso a palavra if mesmo, né? Uma abstração de alto nível que a gente vai utilizar. Então, isso é um compilador, certo? Uma linguagem precisa, uma linguagem expressiva, uma linguagem de alto nível, uma linguagem que eu vou permitir que o meu programador escreva um código e eu possa converter esse código para um código de baixo nível. Certo? E existe aí um conceito bem importante que são os interpretadores. Os interpretadores também são compiladores, né? Só que os termos em si a gente usa para situações diferentes, certo? Porque tanto o compilador como o interpretador, eles traduzem comandos de alto nível para comandos de baixo nível. Os dois fazem isso. Mas qual é a diferença dos dois? A diferença é em que momento cada um faz isso. O compilador ele faz na hora do desenvolvimento, na hora que eu estou criando o meu algoritmo, na hora que o programador está criando o seu algoritmo. Já o interpretador, ele traduz durante a utilização do algoritmo pelo usuário. Certo? Então o usuário vai solicitando, o usuário vai usando o aplicativo e durante o uso, os comandos de alto nível vão sendo traduzidos para o baixo nível. Então, tanto os compiladores como os interpretadores são tradutores. Eles traduzem do alto para o baixo. A diferença entre os dois é em que momento ele traduz. O compilador durante a programação e o interpretador durante o uso do software. Certo? Então, o programa resultante e o programa traduzido, ele tem que ser melhor do que o original, certo? Quando a gente fala melhor, é mais bem escrito. Então, o nosso código tem que reorganizar o meu algoritmo. Ele tem que ser reescrito, tem que ser reorganizado, certo? Porque para ele ficar melhor que o original. Então, eu tenho uma das fases do compilador é somente melhorar o código. São técnicas para melhorar o código, certo? O interpretador executa um programa executável, certo? E produz o seu resultado. Então o interpretador ele faz em tempo de uso, certo? A maior parte das técnicas que nós vamos ver aqui servem para os dois, tanto para o compilador como para o interpretador. Ele serve para os dois, certo? A maioria das técnicas aqui. A não ser, é claro, aquelas que realmente convertem durante a programação, né? Mas é basicamente a mesma coisa, certo? Afinal, o programador poderia escrever direto na linguagem de destino, direto na linguagem de máquina? Claro! É claro que o programador poderia fazer direto na linguagem de máquina. Como a gente estava conversando aqui no começo, né? Alguém fala assim,
Vai usar Assembler? Eu digo, ó, pode usar Assembler, claro que pode usar Assembler. Lógico que eu posso fazer um compilador em Assembler. Agora, vai me dar um trabalho, né, complicado, né? Qualquer algoritmo que vai fazer em Assembler é um trabalho pesado, vamos dizer assim. É um trabalho bem mais pesado. Por quê? Porque a linguagem de máquina, ela para mim não faz sentido. Eu preciso de uma linguagem que faça um sentido para mim, né? Eu tenho um comando if, um ali, o for, que são comandos que fazem sentido para mim, certo? Linguagem de máquina, os códigos de máquina são códigos em hexadecimal, ou no caso do assembler, né? Até tem alguns comandozinhos e tal, mas é bem mais complicado programar nela, certo? Apesar de a gente vai criar um compilador, mas nós não vamos criar um compilador que chegue a fazer um executável. Nosso compilador ele vai chegar a escrever um código de máquina, mas um código de máquina, vamos dizer assim, textual, né? Mas de alto nível. Um código de máquina de alto nível, se eu posso dizer assim. Né? Mas a gente não vai trabalhar com assembly, não. O nosso compilador não vai gerar um .exe. Ele vai gerar um programa escrito em uma linguagem de baixo nível, mas não em executável. Né? Então nós não vamos trabalhar com a linguagem de máquina. Até porque, assim, na verdade a gente não tem uma disciplina de linguagem de máquina, né, que trabalhe só com linguagem de máquina. A gente vê, né, vocês veem em arquitetura, organização, deve ver alguma coisa assim sobre linguagem de máquina, mas não é um curso de programação de linguagem de máquina, né? A gente não adentra, né? Não é verdade ou estou enganado? Isso mesmo. Sim, é isso. A gente sabe só o básico, assim, alguns... Alguns comandos e tal. Pra alterar alguma coisinha na memória, bobagem, né? Em arquitetura eu fiz uma linguagem, eu tô aqui lendo o chat, fiz uma linguagem que soma em assembly x mais y, deu 30 linhas. Rapaz, ele fez com 30 linhas, ó, o bicho tá fera aí. Fez uma soma com 30 linhas, mas é assim mesmo, né? O programa em assembly ele tem muitas linhas, né? Eu preciso de várias linhas para fazer uma coisa que em linguagem de alto nível eu faço numa linha só. Né? Uma linha só no linguagem de alto nível pode ser várias em baixo nível, certo? Outra que tá com saudade da arquitetura do MIPS. Tá usando os MIPS. MIPS é legal. Eu já vi MIPS também, é interessante. Mas vamos lá, certo? Então, por que que eu faço o compilador? Né? Primeiro, para facilitar, né? Facilitar, acho que é a coisa mais importante do mundo, é a facilidade. Né? E aí também ele checa alguns erros, o compilador não deixa você criar um código com alguns tipos de erros, não com todos, né? Sempre vai ter um erro no programa, sempre tem um bug, né? Mas não são erros, mais uma série de erros o nosso compilador, os compiladores conseguem eliminar. Isso é importante, né? Se eu fizer na linguagem de máquina, qualquer erro que eu fizer, ele aceita. Ele entende que ali é para executar. Né? Então, por isso que no nosso compilador, os compiladores, eles tentam corrigir o máximo de erro possível. Né? Gerar um código portável, um código que possa rodar em várias arquiteturas diferentes. Quando a gente trabalha com linguagem de máquina, a gente trabalha com uma arquitetura específica. E melhorar o código, né? Otimizar o código, poder reescrever o código de maneira mais rápida, mais sucinta, mais eficiente para o computador. Isso é importante, certo? Fala um pouquinho do histórico. Então, inicialmente, todos os softwares eram feitos em linguagem de máquina. Não tinha compilador, era tudo feito em linguagem de máquina, tudo direto na máquina, certo? E nessa época, quando surgiam os computadores, já estavam surgindo os computadores, ninguém se preocupava com programação de software. A preocupação era o hardware. Eu tinha um hardware muito incipiente, né? Um hardware com pouquíssima memória, pouquíssimo espaço, pouquíssimo de tudo. Então a grande preocupação era desenvolver hardware. Ninguém estava preocupado em desenvolver software. Os softwares não podiam ser muito grandes, não podiam fazer muitas coisas. Então, ninguém estava preocupado com software, certo? Em 53, John Backus, não sei se vocês se lembram lá da forma normal de Backus, é esse mesmo Backus aqui, John Backus, é o mesmo Backus, lá de formar, né? Então, em 53, John Backus cria a primeira linguagem de alto nível, o Speed Cooling, certo?
era interpretada, ou seja, usava o interpretador, os softwares eram traduzidos em tempo de execução, em tempo de uso do usuário, e era uma linguagem lenta, né, para os padrões da época. Se você comparar com o Assembler, né, com o que tinha de baixo nível na época, então essa linguagem é extremamente lenta. Em 57, a IBM lança o Fortran. O Fortran, ele tem as bases do compilador moderno. Ele lançou as bases do compilador moderno, né? A princípio, os compiladores, os primeiros, né, como esse Speedy Cooling e outros, né, eles eram rústicos e tal, eram feitos, foram feitos assim meio que sem um planejamento e tal, e o Fortran não. O Fortran ele foi feito já com um planejamento, uma preocupação realmente em facilitar a vida do programador. Ele gerava códigos com desempenho bem similar aos códigos da máquina, nunca vai ser igual, mas bem similar aos códigos da máquina. Era uma linguagem rápida, não era tão rápida quanto as de baixo nível, mas era rápida, certo? Foi gerenciado por Bacus, o projeto começou em 54, certo? Logo depois, ó, em 53 ele fez o Speedy Cooling, em 54 eles já começaram a fazer, não, vamos fazer agora um compilador mesmo para ser usado, certo? Em 58, um ano depois do lançamento do Fortran, metade dos programas que rodavam nos mainframes lá da IBM já eram feitos em Fortran. Então já foi uma revolução. Fortran foi o que começou, o pessoal começou a se preocupar com linguagem de programação, com compiladores, a partir do lançamento do Fortran. Certo? Estrutura geral do computador moderno ainda se parece muito com o Fortran. Então, essas divisões que nós vamos ver aqui, esses elementos que nós vamos ver, a maioria já tinha no Fortran. Então, o Fortran já foi feito pensando muito nisso. Certo? Muita pesquisa foi feita em cima de compiladores, muita coisa foi feita em cima de compiladores, só que tem muita coisa também antiga, da época do Fortran. Então, o que nós vamos ver aqui durante o curso é essa mistura entre elementos da época do Fortran, elementos que estão no Fortran, e elementos recentes, elementos mais novos, elementos que nós vamos trabalhar aqui, certo? Na nossa disciplina. Aí ele fala aqui, ó, os desafios que eram importantes há 40 anos são diferentes dos desafios de hoje, certo? Porque na época, quando surgiu o Fortran, qual era a preocupação? A preocupação era ter um código minimalista possível, um código com menos linhas de código, um código para rodar mesmo naquelas máquinas sem memória, sem espaço em disco, né? Memória a preocupação era essa. A única preocupação, um programa bom era aquele programa que rodava com o mínimo de memória possível, que tinha uma variável só, o mínimo de variáveis possível. Né? Então, o programa bom era esse. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, pelo contrário, hoje em dia um algoritmo de qualidade não é aquele que tem menos variáveis, não, é aquele que está estruturado, orientado a objetos e tal, que é fragmentado, que é de fácil manutenção e tal. Então, as preocupações hoje são diferentes. E os compiladores são feitos hoje para atender essa nova demanda, que é diferente de antigamente. Antigamente, ninguém estava preocupado em facilitar a manutenção, não estava preocupado em usar alguns kbytes de memória só, porque não tinha mais para usar. Encaixar o meu programa em poucos kbytes de memória. A preocupação era essa. Hoje, com o avanço, né, dos hardwares, então o software também avançou nesse novo sentido aí. Tá claro até aqui, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma perguntinha? Professor, a gente vai fazer um compilador que prevê um loop infinito? Não, meu amigo, infelizmente não, certo? Lembrando o problema da parada, né? É impossível a gente fazer um compilador que prevê loop infinito, né? Isso está provado, isso é o nosso problema da parada, foi provado por Alan Turing, que não tem como eu fazer um compilador para ficar prevendo loop infinito para uma entrada de dados qualquer. Certo, Pedro? Então, respondendo sua pergunta aí, não tem como você fazer isso. Mas se você de repente descobrir uma forma de fazer, né? Provar que Turing estava errado e fazer para mim, eu aceito também, entendeu? Eu aceito. Mas é complicado, porque na verdade Turing provou matematicamente, então está dentro das regras da matemática, que não tem como fazer isso aí. Muito bem, vamos voltando aqui.
Então, estrutura básica do compilador. O que é que tem no compilador? O compilador ele é dividido em 6 partes, que são as 6 partes do nosso trabalho. Né? Não é coincidência, não. Nós vamos fazer essas 6 partes aqui mesmo. Então, eu tenho aqui análise léxica, sintática e semântica, certo? Essas 3 partes aqui, que eles chamam de front-end, são as partes de análise de erros. Ele está aqui procurando erros. Essas 3 partes aqui são as partes para procurar erro. Então eu tenho erros léxicos, erros sintáticos e erros semânticos. Então aqui é somente busca de erro. Ele está procurando erro. Se o seu código passou por essa primeira fase, não tem nenhum erro léxico, aí ele vai procurar erros sintáticos. Primeiro ele vai procurar os erros léxicos. Não achou? Sintáticos. Não achou? Semânticos. Se ele passou por aqui, eu já digo, ó, o meu compilador está dizendo que aqui não tem erro. Passou por todos os critérios de erro do código. Então eu vou para as 3 últimas partes, que é para organizar meu código da maneira mais fácil, para limpar meu código. Aqui eu vou reescrever o código de maneira mais enxuta, eu vou apagar repetições, eu vou apagar dubialidades, eu vou apagar comentário, espaços em branco, indentações, são coisas que atrapalham e eu vou apagar tudo isso. Então, eu vou rearrumar meu código, reorganizar meu código, otimizar meu código para que ele fique o melhor possível. Então, essa parte aqui eu chamo de back-end, certo? Então, a parte de erros é o front-end é a parte que busca erros, e o back-end, a parte que melhora, reescreve o código melhorando ele. Certo, pessoal? Essa primeira parte, ele cuida das palavras, se as palavras estão certas. Esse aqui cuida da sequência de palavras. E essa aqui cuida do sentido das palavras. Então, a análise léxica é a palavra. A palavra em si está escrita certa? É isso que ele quer saber. As palavras que você escreveu foram escritas corretamente? Essa é a léxica. A sintática elas estão na ordem certa? As palavras que você escreveu estão na ordem certa? Isso é a sintática. A sintática é a ordem. E a semântica, elas fazem sentido na minha linguagem? Elas são palavras que fazem sentido ou não? Então, são esses 3 tipos de erro que eu vou procurar. O erro na palavra, o erro na ordem das palavras, ou o erro no sentido das palavras. Então, cada fase aí eu vou fazendo, certo? Em separado. Nesse trabalho, o pessoal erra muito. Eu vou falar isso agora, mas vou repetir depois várias vezes, porque o pessoal costuma errar isso e perder muito ponto por isso. É o seguinte: a saída da análise léxica é a entrada da sintática, certo? Então, eu vou primeiro fazer a léxica. Eu tenho meu arquivozinho aqui, tenho meu arquivo, meu algoritmo, meu algoritmo. Aí, a análise léxica, ela vai ler o algoritmo. Ela é a única parte do compilador que lê o algoritmo. Isso é importante. Botem isso na cabeça. Anotem aí no caderninho de vocês aí. Somente a análise léxica lê o arquivo do algoritmo. O arquivo que o meu programador criou. Somente a léxica. A saída da léxica é que vai ser a entrada do sintático. É a saída do léxico que vai ser a entrada do sintático. O sintático não pode, de forma nenhuma, ler o arquivo. Se o seu compilador está fazendo isso, ele está errado, certo? Eu estou falando isso porque os alunos costumam fazer isso no nosso trabalho. Eu vou dizer agora, vou dizer várias vezes depois, que o sintático e o semântico, eles não podem ler o arquivo. Nenhum dos dois pode ler o arquivo, nem o sintático e nem o semântico. Certo? Eles não podem ler isso aqui. Eles vão receber do léxico. O léxico manda para o sintático manda para o semântico. O semântico pode mandar para o sintático, aqui posso fazer um fluxo aqui
entre os dois. Misturar aqui esses dois aqui, certo? Não tem problema nenhum. Mas o arquivo, só quem tem acesso é esse cara aqui. O léxico. Tá claro isso, pessoal? Isso foi entendido por vocês corretamente? Sim. Sim, né? Pronto. Eu quero que vocês estejam sempre na cabeça. Somente o léxico é que lê o arquivo que o programador criou. O arquivo com o algoritmo. Está bem claro? Então o trabalho tem que ser feito dessa forma. Não pode ser feito com o sintático ou o semântico lendo o arquivo do programador. Ok. Então eu tenho aqui uma sequência que está explicando exatamente isso, né? Eu tenho meu código-fonte, o código-fonte criado pelo meu programador, vem para cá, e aí só ele entra no léxico. A saída do léxico é uma tabela. Essa saída do léxico aqui é uma tabela com todas as palavras já corrigidas pelo léxico, né, já analisadas pelo léxico. Ele vai criar uma tabela. Essa tabela é que o sintático vai consultar para saber se as palavras estão na sequência correta. Certo? Então, o sintático vai na tabela e não no arquivo, na tabela, e vai ler as palavras que tem lá e vai ver se elas estão na ordem correta. E o semântico vai na mesma tabela do léxico, que o sintático consultou, para saber se elas fazem sentido. Às vezes vai na tabela, às vezes também o sintático pode ir na saída sintática, certo? O semântico pode ir tanto aqui como aqui, não tem problema, certo? Para fazer sua análise. É uma análise de sentido. Terminou os erros, não tem erros, aí eu vou para gerar o código intermediário. O código intermediário é um código mais organizado, mais enxuto do seu próprio programa. É uma versão do seu programa que não é de baixo nível, mas também não é de alto nível. Está no meio termo. O Java, por exemplo, e outras linguagens interpretadas, elas param aqui. Ou aqui. Né? Ou param aqui ou aqui. São gerando apenas um código intermediário. No caso do Java é o .class, né? .class, aquele arquivozinho .class. Aquele arquivozinho .class, ele sai daqui do otimizador de código. Ele para aqui e gera o .class. Aí você precisa da máquina virtual Java para fazer esse último passo durante o uso, enquanto o usuário está usando o seu software. No caso do Java, no caso de outras linguagens interpretadas, no caso do Python, né, que são linguagens interpretadas. Então essa última fase aqui, ela é feita em tempo de execução do usuário. Certo? Aqui já do back-end. Tá claro isso aí, pessoal? Esse esqueminha aqui? Sim? Respondam aí, pessoal. Entenderam isso aqui? Sim, professor. Ah, muito bem. Ah, aqui no chat, estão dizendo sim aqui no chat. Sim. Vou ficar sempre olhando o chat aqui para ver se vocês respondem por lá. Então o front-end, né? A front-end ele vai procurar os erros. A função dele é basicamente esses erros. O léxico ele vai criar uma tabela. O sintático vai criar uma árvore sintática, certo? E o semântico ele pode ler tanto da árvore sintática como da tabela léxica. Então, o sintático pode ler dos dois, não tem nenhum problema. O semântico ele pode ler tanto da tabela léxica como da árvore sintática, certo? Então o léxico cria uma tabela, a chamada tabela léxica. O sintático cria a minha árvore sintática, certo? A minha árvore sintática. E o semântico ele pode ler tanto da tabela léxica como da árvore sintática. Caso o programa tenha algum erro que ele vai detectar, ele para a compilação, certo? Ele vai parar a compilação, ele vai lhe mostrar o erro. Ele não vai passar para o back-end. Ele não vai chegar a fazer geração de código intermediário com código errado. Então ele para aquela compilação e alerta ao programador, tá errado aqui, certo? Corrija, procure correção para poder seguir na compilação, certo? Então o léxico é a única parte do programa que lê o arquivo. Eu vou falar isso várias vezes, muitas vezes. Então o léxico é a única parte que lê o arquivo.
Ele vai lendo o arquivo palavra por palavra e vai montar uma tabela. Eu vou explicar direitinho como é que ele vai montar essa tabela, quais são as linhas, as colunas da tabela e tudo. Certo? Ele vai lendo uma palavra por palavra. Eu leio o if, leio o x, aí leio esse sinal aqui que é um símbolo aqui de comparação, aí leio o y, aí leio o then, que é uma palavra inteira aqui, o then, aí vai ler o z, o igual, o o ponto e vírgula, o else, certo? Então ele vai ler palavra por palavra. E no final ele vai ter isso aqui, essa lista de palavras aqui, certo? Aqui o EOF é uma palavra só indicando que acabou o arquivo. É uma palavra de indicação de fim de arquivo. Então ele vai ler cada uma das palavras e vai ver se essa palavra faz parte do contexto da linguagem, certo? Essa palavra they, ela tá correta? Ela está escrita corretamente, certo? Se tiver, se não tiver, certo? A palavra else é uma palavra que pode ser usada no meu código ou não. Então nós vamos conhecer aí quais são as palavras erradas, quais são as palavras certas, e vamos conhecer também da nossa linguagem, né? Nós estamos criando uma linguagem de programação, nós vamos criar uma linguagem de programação, nós vamos criar um compilador. Então vamos entender como as palavras podem estar certas ou erradas no nosso compilador, certo? Então, normalmente, ó, o modelo léxico para uma linguagem é produzido mecanicamente a partir da especificação léxica. Então, eu tenho uma especificação léxica, que são as regras. Como eu posso escrever uma palavra? Por exemplo, as minhas variáveis podem começar com letras? Pode. Eu posso ter uma variável x. É uma variável. As minhas variáveis podem começar com um número, sei lá, 1x. Pode ser uma variável? A maioria dos compiladores não aceita. Vai dar erro isso aqui. Pode ser que no meu compilador, ou em algum compilador, aceite uma variável com esse nome aqui, 1x. Pode ser que tenha. Certo? Mas na maioria dos compiladores, essa variável, essa palavra aqui, ela é inválida. Com certeza ela não serve para nada. 1x não se adequa à maioria das especificações léxicas. Então isso aqui vai dar um erro léxico, um erro de compilação, um erro léxico. Certo? Então um gerador léxico é um compilador para a sua linguagem de especificação. Para a sua linguagem de especificação, para as regras das palavras. Então, a parte léxica, ela é um compilador, ou seja, ela é um tradutor de acordo com as palavras, as regras das palavras. As minhas variáveis podem ter acento? Sim ou não? Eu posso fazer aqui x, posso fazer aqui uma variável assim, zé, com acento. Isso aqui pode ser uma variável, tem linguagem que aceita uma variável com acento. Tem muitas que não aceitam. Vai dar erro de compilação, vai dizer, ó, vai dar o erro léxico, ó, essa palavra aí não existe não. Esse caractere é com acento não pode ser usado na linguagem. Ele vai dar um erro léxico, um erro de compilação léxica. Certo? Então, na hora é a linguagem de especificação que ele está falando aqui. Certo? Existem facilitadores, existem linguagens que já fazem a compilação léxica, que é o caso do Lex. Por isso que eu falei, ó, pessoal, é uma linguagem de propósito geral. Ou seja, não pode ser uma linguagem para fazer compilador, porque tem linguagem para fazer compilador. Certo? Já está tudo prontinho. É isso que eu não quero. É isso que eu não quero que vocês façam. Que usem uma linguagem de criação de compiladores. Não quero. Vocês têm que fazer em uma linguagem de propósito geral. Pra vocês realmente entenderem o funcionamento do compilador. Pra vocês realmente compreenderem como é que o negócio está funcionando. Certo? Isso é importante. A análise sintática, ele vai ver a ordem. Certo? Ele vai pegar os tokens, ele vai na tabela léxica, nunca no arquivo. Jamais no arquivo. Ele vai na tabela léxica, vai pegar as palavras que já foram corrigidas e vai ver se achou na ordem. Eu tenho o if, depois do if, na minha regra sintática, depois do if tem que vir o quê? Uma variável. Ou um abre parênteses. Certo? Pode vir os dois. Então, se vier um abre parênteses, tá certo. Se vier uma variável, tá certo. Se vier outra coisa, sei lá, um símbolo de menor, aí tá errado. Aí é a sequência. Certo? Aí já não é um erro léxico. Você bota assim, if. Se eu boto if menor, a palavra if tá certa? Tá. O símbolo de menor é um símbolo válido? É. Então, aqui não vai dar nenhum erro léxico, mas vai dar um erro sintático, porque elas estão fora de ordem. Depois de um if, tem que vir ou um parênteses ou uma variável. Jamais um sinal de comparação. Então,
ele passa pelo léxico, mas para no sintático, vai dar o erro sintático. Então o sintático vai ver a ordem. É o if, depois a variável, depois uma comparação, outra variável, depois o then, depois um bloco de comando, ou depois uma variável, ou depois um for, um comando genérico, tal. Aí ele vai vendo a ordem, certo? Então ele vai ver aqui, depois do if tem que ter uma expressão relacional, uma expressão de comparação, certo? Depois eu tenho comandos, que pode ser de atribuição, pode ser comandos de repetição, pode ser outro if, sei lá, certo? E aí ele vai checar se está tudo isso na ordem. O sintático só faz isso, checar a ordem. Como é que eu checo a ordem das coisas? Através de gramáticas livres de contexto. Então, para fazer o analisador sintático, vocês vão ter que implementar uma gramática livre de contexto. Ah, professor, o que é gramática livre de contexto? Ah, meu amigo, lá em linguagens formais a gente viu muito, não foi? Vocês se lembram disso, né? Estão lembrados, sim? Estão lembrados? Sim. Gramáticas livres de contexto? Sim, e Ah, meu misericórdia. Deus. Sim, sim. Coisa boa. Então, aqui no nosso sintático, o sintático ele analisa a sequência através de gramáticas livres de contexto, né? Nós vamos fazer a gramática. Na verdade, eu vou dar a vocês a gramática já pronta, certo? Vocês só vão implementar ela. A gramática eu vou dar a vocês. Vocês não vão precisar criar a gramática. Criar a gramática eu já ensinei. Já vocês estarem sabendo, certo? Então eu vou dar a vocês a gramática pronta e vocês só vão convertê-la em algoritmo, vão programar ela, né? Vamos escrever o algoritmo dela. Mas a gramática em si, a gente já passou essa fase, né? Já passou de linguagens formais. Então, nós já vamos entrar agora em usar a gramática, implementar uma gramática livre de contexto, certo? Eu podia usar autômatos também. Tem professores que preferem usar autômatos, mas eu prefiro usar gramáticas livre de contexto. Eu acho que são mais fáceis, são mais intuitivas, certo? São mais legais para trabalhar em compiladores. Então vamos usar gramáticas livres de contexto. Certo? Então, ó, também é comum gerar mecanicamente um analisador sintático. Existem linguagens que fazem também automaticamente, né? Não vamos usá-las, com certeza. Certo? Então, a análise sintática é o outro compilador. Ele também faz a tradução de palavras em frases. Ele pega as palavras soltas, que o léxico criou uma tabela com palavras soltas, e eu vou criar frases agora, elas sequenciadas, certo? O resultado é uma árvore sintática, né, que representa a gramática livre de contexto do programa, a estrutura do programa, que no nosso caso vai ser uma gramática livre de contexto, certo? Ela pode ser concreta, codificando a estrutura sintática do programa, ou abstrata, codificando apenas o essencial. No nosso caso, como a gente vai criar realmente um compilador completo, então vai ser uma linguagem concreta, uma linguagem completa, uma gramática completa, certo? E o semântico, o semântico vai procurar o seguinte: faz sentido? Minhas palavras, meus códigos fazem sentido para alguém, para o meu computador, certo? Então, na verdade, o erro léxico e o sintático são erros bem simples. Um é o seguinte: a palavra está correta? O sintático é: a ordem está correta? Já o semântico, não. O semântico eu tenho várias regras semânticas, regras de sentido, que eu vou ter que correr atrás, certo? Então, eu tenho muito mais erros semânticos do que sintáticos ou léxicos. Muito mais erros semânticos, né? É tanto que no nosso programa, no nosso compilador, só vai existir um erro léxico, que é o token inválido, um erro sintático, que é o token inesperado, né? Como estava aqui no if, né? O if, aqui no if, eu estou esperando o quê? Eu botei o if. Depois do if, eu estou esperando o quê? Ou uma abre parênteses, ou uma variável. Se vier outra coisa, é um erro inesperado. É um token inesperado. Então, o léxico só traz token inválido e o sintático só traz token inesperado. O semântico não. Ele vai trazer uma série de erros. Por exemplo, variável declarada em duplicidade. É um erro semântico. Não é sintático, porque a sequência, né, a ordem de declarar uma variável não muda se eu coloco em duplicidade. Não é léxico, porque eu escrevi as variáveis seguindo a regra da linguagem.
começando com letra e tal. Mas não faz sentido eu ter duas variáveis com o mesmo nome. Não faz nenhum sentido. É um erro de sentido, é um erro semântico, né? Por exemplo, uma atribuição aqui. Eu tenho aqui uma variável x, ela é uma variável inteira, eu estou atribuindo um string. Faz sentido isso para minha linguagem? Ah, professor, para minha linguagem faz sentido. Porque o que ele faz aqui? Ele pega os caracteres ASCII, os códigos ASCII aqui, transforma em um valor e atribui a variável. Beleza. Se o seu compilador tem essa regra, perfeito. Então isso aqui não vai dar erro semântico. Mas no meu compilador, isso aqui é um erro semântico. Porque é uma variável string, uma constante string, entrando numa variável inteira. Para mim, isso aqui é um erro. Você está entendendo? Então, o erro semântico nem sempre é um erro. Depende da regra do compilador, é claro. Todos eles, né? Mas depende da regra do compilador. Se o meu compilador vai pegar uma variável string e vai, sei lá, converter em números, ali fazer uma regra para converter em números e vai atribuir do inteiro, beleza. No nosso compilador, no nosso trabalho, isso aqui é um erro. Um string não pode ser atribuído a um inteiro. Isso aqui vai dar um erro semântico. Certo? É um erro semântico, não é um erro léxico, porque as palavras estão escritas corretamente. Não é um erro sintático, porque a ordem está certa, né? Aqui eu tenho uma variável, eu tenho uma atribuição e eu tenho uma constante. Eu tenho um ponto e vírgula. A ordem está certa. Está errado é o tipo da constante. É o sentido que está errado. Então aqui é um erro semântico. Certo? Então o erro semântico vai ver se faz sentido as coisas para mim. Tá claro, pessoal? Esses três tipos de erros aí? Até o momento tá andando. Sim. Coisa boa. Aí eu tenho o gerador de código intermediário. Depois que eu vi que não tem mais erro, agora eu vou reescrever meu código. Quero um código mais bonito. Quero um código mais legal. Quero um código melhor para a minha máquina, principalmente. Certo? Então, a primeira coisa, eu vou eliminar o que é inútil. O que é inútil? É inútil indentação. Indentação, né? Está escrito errado, é indentação, né? Indentação, espaço, quebra de linha. Ah, professor, quebra de linha é inútil e eu vou escrever meu código todo na mesma linha? É lógico. Lógico. Para que quebra de linha? A quebra de linha é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula que eu boto lá na minha linguagem de programação, ali é a quebra de linha. Então, se já tem uma quebra de linha, para que eu vou botar outra quebra de linha? Você está entendendo? É uma duplicidade. Eu não preciso de quebra de linha no meu código de baixo nível, porque eu tenho um ponto e vírgula. E o ponto e vírgula que eu coloco, ele é obrigatório. Se eu esquecer o ponto e vírgula, ele vai dar erro de compilação. E o que é esse ponto e vírgula? É a quebra de linha. Por que eu preciso disso? Porque no meu compilador, ele vai colocar tudo numa linha só. Tudo numa linha só, isso não confunde a gente, seres humanos. Mas para a máquina, é ótimo. Para a máquina é muito bom. Certo? Então a gente quer um código agora bom para a máquina, não para mim. É bom para a máquina. Certo? E para a máquina é bom que não tenha espaço, não tenha quebra de linha, não tenha comentário. Mas o que eu quero comentário? A máquina vai ler comentário? Não vai. Apagar comentário. Apagar qualquer elemento desnecessário. Nós vamos conhecer aí no nosso curso, né? Quais são os elementos desnecessários e inúteis. Eu tenho várias formas de fazer o código intermediário. Isso muda de linguagem para linguagem. Esse código intermediário, eu tenho vários tipos de códigos intermediários. Aqui tem alguns exemplos. O código 3 endereços. Certo? Código 3 endereços. Vou botar aqui meu canetinho. Código 3 endereços. O código SSA. Certo? Que é um código que trabalha só com variáveis e tal. Eu tenho um código de pilha. Certo? Que eu trabalho sempre usando um estrutura de dados que a gente conhece, né? Estrutura de dados pilha. O primeiro que entra é o último que sai. A gente conhece bem, né? Lá dos autômatos a pilha. É tanto que eu podia, em vez de usar uma gramática livre de contexto, eu podia usar o autômato a pilha. Sem nenhum problema. Certo? Só que aí eu ia gerar meu código intermediário com pilha. Lá com pilha. Ia dar certinho. Certo? Mas eu prefiro linguagens gramáticas livres de contexto. Então nós vamos trabalhar com esse código aqui, ó, código de 3 endereços. Esse é o que eu vou ensinar bem para que vocês possam implementar isso aqui no nosso trabalho. O código de 3 endereços. Então,
Depois que eu passei o meu compilador no meu algoritmo e vi que ele não tem nenhum erro, eu vou transformar esse código num código de 3 endereços. E o que é isso, professor? Calma, vou explicar isso aí mais na frente, né? Nós vamos ter muitas aulas para explicar isso aí, certo? Então, só já dando uma colherzinha de chá para você, né? Nosso programa, o nosso código intermediário, ele vai ser baseado no código de 3 endereços, certo? Aqui um exemplo, né? Para dar mais uma colherzinha de chá de um código de 3 endereços. O que é o código de 3 endereços? Cada linha só pode ter 3 endereços de memória. Cada linha só pode ter, no máximo, 3 endereços de memória. Nessa linha aqui, peraí. Nessa linha aqui, eu tenho um endereço, 2 endereços, 3 endereços, 4 endereços, certo? Na verdade, 5 endereços, porque eu tenho o endereço aqui da constante, o endereço da rotina, de 2 variáveis e de uma terceira variável. Eu tenho 5 endereços em uma mesma linha. Não pode. Código 3 endereços é 3 endereços. Cada linha só pode ter 3 endereços. Então eu vou reescrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Eu tenho. É o mesmo código. Só que agora, ó, primeiro eu faço 3 endereços, ó. A variável que recebe o endereço da rotina, o endereço da constante. 3 endereços. Aí ele pega a constante, ó, convertendo de int para float, né, de inteiro para float, e depois vai multiplicar esse resultado, vai multiplicar ele por ID3, que é o identificador. Depois vai pegar esse resultado, que está em T2, e vai somar com ID2. E depois vai atribuir o resultado em T1. Só que todas as linhas têm no máximo 3 endereços. Pode ter 2 endereços, pode ter 1 endereço, mas nunca pode ter 4 endereços. Né? Então, isso é o código de 3 endereços. Ele só pode ter, cada linha de código só pode ter exatamente 3 endereços, certo? Aí você fala assim, professor, e essas variáveis T aqui, que na linha de código original não tem variáveis T. O que é isso aqui? São variáveis temporárias, que ele cria variáveis temporárias para armazenar dados temporários, enquanto ele está processando cada pedaço da antiga linha, da minha linha que tinha muitos endereços. Então aqui eu tenho 3 variáveis temporárias. Cada variável dessa é um registrador, certo? Então para esse código aqui, eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5... Não, 5 não, que eu já contei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 registradores para rodar esse código aqui. É muito registrador, certo? E aí por isso que eu tenho o otimizador, minha próxima fase, reduzir a quantidade de registradores que eu estou usando. O otimizador é basicamente deixar o código mais rápido. Como é que eu deixo o código mais rápido? Usando menos registradores. Usar menos memória. Como é que eu uso menos memória? Usando menos registradores. Como é que eu reduzo o gasto de energia? Usando menos registradores. Então, basicamente aqui, como é que eu vou usar menos largura de rede? Usando menos registradores. Então, basicamente aqui, não é só isso, é claro, tem outras funcionalidades, mas o mais importante que ele faz é reduzir os registradores. Reduzir o uso de registradores. Certo? E uma outra função também que ele faz importante é a reordenação de código. Às vezes você escreve um código, você programador, escreve um código numa ordem que dificulta a compilação, que atrasa um pouco na execução. Depois eu vou mostrar isso aí, que eu estiver mostrando lá, explicando o otimizador, eu vou mostrar isso aí direitinho. Então, às vezes eu mudo a ordem sem mudar, lógico, sem mudar o programa, sem mudar a sequencialização do meu algoritmo. Mas eu mudo algumas linhas de código que eu posso mudar, que não fazem diferença. Eu mudo para agilizar a minha execução. Certo? Então, ele também faz isso. Mas o principal é reduzir registradores. No nosso programa, no nosso trabalho, essa fase do compilador, você só precisa reduzir registradores. Não precisa fazer mais nada. Eu vou ensinar outras coisas que ele faz, né? Claro. Vou mostrar o que ele realmente faz, o otimizador. Mas o nosso programa só basta implementar ele reduzindo registradores.
que é o principal que vai atingir aí um monte de objetivos, certo? Mas ele não faz só isso, mas na frente nós vamos explicar o que ele faz direitinho, certo? Então, o que ele quer, o objetivo dele é usar os mínimos de recursos. É diferente desse cara aqui, 3 endereços. 3 endereços, ele quer o quê? Ele quer só simplificar o código. Simplificar o código. Já esse cara aqui não, ele quer melhorar, ele quer usar menos recursos, menos memória, menos registradores, menos CPU, certo? E menos CPU requer reordenação de código em alguns casos, certo? Tá aqui um código, tá aqui o código, pronto, tá aqui um código, aquele código otimizado, né? Esse aqui é o código 3 endereços que a gente montou nesse exemplo aqui. Então a gente converteu esse exemplo aqui no código 3 endereços, né? Tá aqui o código 3 endereços. Agora esse código aqui, eu vou otimizar ele, eu vou reduzir os registradores, ó. Aqui eu usei um registrador temporário, 2, 3 temporários. Aqui eu só usei um, que foi o T2. Só usei ele, temporário. É o mesmo código em 3 endereços, perceba que são o código de 3 endereços, claro. Mas aqui eu estou usando só um registrador temporário. Aqui eu estava usando 3 temporários. Aqui eu estou usando só um. Então eu reduzi os registradores. É isso que faz essa técnica chamada de constant propagation, certo? Reduz os registradores. O nosso trabalho vai fazer só isso aqui, reduzir registradores. Aí vou explicar as técnicas de fazer e tal. Então vamos trabalhar isso aí, certo? Aqui um momento em que ele faz fusão de linhas. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, essa linha e logo em seguida eu tenho essa. O que ele faz? Ele pega essas duas aqui e transforma nessa. Ele faz isso também. É uma redução de linhas. Então ele vai reduzir linhas, reordenar linhas, vai fazer uma série de coisas com as linhas. Certo? O otimizador. Ele é um otimizador, mas ele não otimiza da melhor forma possível. Certo? Ele tem as regras para seguir. Nem sempre essas regras me atingem o ótimo. Aquele algoritmo ótimo, né? Porque ele é baseado em heurísticas. Não tem como eu chegar no ótimo. É impossível eu fazer um otimizador que pegue qualquer algoritmo e transforme ele no ótimo. Não tem como ser o ótimo. Mas é um próximo do ótimo, né? Quem pagou SO comigo, quem lembra de SO, tem lá a substituição ótima, né? E eu tenho é um algoritmo que não existe na prática, mas eu tenho os outros que tentam se aproximar dele. Aqui é a mesma coisa do código otimizador. Não tem o ótimo, mas eu tenho as heurísticas que tentam se aproximar desse ótimo, certo? Obviamente que eu não posso mudar a lógica da coisa. Aqui eu tô vendo que x é x mais 1 e depois é x mais 2. Se eu botar x é x mais 3, altera a lógica? Não. O resultado em x vai ser o mesmo, certo? Então tem que ver se não vai mudar o resultado. Tem que sempre ver isso aí. Aqui tem uma pergunta, ó. Se eu tiver isso aqui, eu posso trocar por isso? É a mesma coisa? Talvez sim, talvez não. Depende. Depende de quem seja y. Certo? Se y for um número inteiro, beleza. Pode botar aí que não tem problema. Mas dependendo do tipo de y, pode ser que isso aqui não seja sempre verdade. Certo? Depende das regras da linguagem. Ok? Tá claro isso aí, pessoal? Hoje, pode falar, tá claro? Sim, sim. Sim. Hoje, eu tô só dando uma pinceladazinha em todos eles, mas nós vamos ter aulas só para cada um desses caras aí, nós vamos ter aulas completas para eles. E aí depois que eu passei por isso aí tudinho, agora eu vou converter o meu código 3 endereços no código de máquina, um código de assembler, um código próximo do assembler, certo? Então ele vai gerar um código final. Então aqui, por exemplo,
né, que nós vimos lá no começo, certo? Ele vai converter num código de baixo nível. Aí eu vou explicar também quais são os códigos de baixo nível e tal, quais são os comandos que você vai ter que usar para fazer esse código de baixo nível, certo? Não vai ser o assembler, mas vai ser alguma coisa próxima do assembler. Não vai se preocupar com assembler, não. Ah, professor, não sei assembler, não. Não tem problema. Tudo que vocês vão precisar, eu vou ensinar aqui a vocês, certo? Nós estamos aqui, vamos ter o semestre aí todinho para aprender isso aí. É a nossa última parte do trabalho, converter o nosso algoritmo em uma linguagem próxima da linguagem de máquina, da linguagem de assembly. Certo? Não vai ser o assembly, por isso que a gente não vai gerar código executável também, não vai gerar .exe. Nós só vamos chegar nessa linguagemzinha bem próxima do assembly. Certo? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Não. Não? Beleza? Então, muito bem, pessoal. Pelo avançado da hora, eu não vou começar outro assunto não, né? Porque aqui já é um outro assunto, já vou adentrar em outras coisas, e eu não vou fazer isso agora não, certo? Eu vou encerrar a nossa primeira aula por aqui. Deixa eu voltar aqui a nossa telinha do Meet. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos a presença, certo? Dar uma boa noite a todos. Espero vocês amanhã, no nosso mesmo horário. Deixa eu parar aqui a gravação. Boa noite a todos.